Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como sempre acontece, todo quarto domingo, para o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Clay Filho, historiador, biógrafo de Bezerra de Menezes, autor dessa biografia, que para mim é a biografia definitiva de Bezerra. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão, são aditivos ao longo do tempo. Se surgir alguma novidade, adiciona, não é? É uma obra portentosa, maravilhosa, né? Muito bem escrita, uma pesquisa de fôlego de um grande historiador, que é Luciano Clay. Então estaremos aqui com ele nesse dia, hoje, 31 de agosto, bem pertinho do 29 de agosto, que essa semana foi o aniversário do Bezerra de Menezes, né? A sua data de nascimento, 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no Ceará, não é? Então será uma noite maravilhosa. Vamos falar também sobre as fontes primárias, né? O Bezerra de Menezes e sua relação com os grandes jornais, grandes veículos da imprensa espírita do Rio de Janeiro, do Brasil. Vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus. Agradecemos ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de juntos, eu e Luciano, reverenciarmos a este grande apóstolo do Espiritismo no Brasil, o médico dos pobres e aquele que recebeu a alcunha do povo de o Kardec brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, sem mais detença, deixa eu colocar aqui Luciano Clay para conversar conosco. Luciano, vamos? Vamos, meu filho, vamos Vamos lá. lá. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia desta pessoa adorável, a saber, Luciano Clay Filho, biógrafo de Bezerra, historiador, pesquisador. E na noite de hoje um programa especial. Daqui a pouquinho a gente vai declinar o porquê, não é? Mas antes de mais nada, Luciano Clay, boa noite, tudo bem? Como é que você anda? Em paz, querido irmão, amigo, saudades. E eu falo de coração. Olha que eu percorro muito, virtualmente o Brasil e o mundo, dando palestras, fazendo live, mas esse nosso encontro mensal é especial, né? Primeiro, pelo vínculo afetivo, já são alguns anos dessa atividade que nós fazemos em parceria e homenageando nosso doutor Bezerra de Menezes. Então, querido, em paz, na expectativa desse encontro. Você vai declinar aí o motivo dele ser especial, vou deixar para você. E disposto sempre, nesse período agora de aposentadoria de fato, né, de magistério, nos dedicarmos à causa que abraçamos, como você também, há 40 anos. Luciano Clay. A gente está no dia 31 de agosto. Anteontem foi o dia 29 de agosto, né? A data de nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, né? Luciano, que importância tem essa data? Ela é um marco também, né? Uma baliza na história do Espiritismo, que reencarnou alguém que ia ser decisivo. Mas, Luciano, emendando essa pergunta, veja bem, a gente está. Bezerra nasceu em 1831. Luciano, a gente está 6 anos do bicentenário, não é? Luciano, você está tendo algum lampejo? Você já está vislumbrando algo, porque o bicentenário se aproxima cada vez mais. Sim, querido, e nós já estamos nas garimpagens, nas pesquisas, claro que a par de outras também, sobre Viana de Carvalho, porque no próximo ano Viana de Carvalho completa 100 anos do seu desenlace, ocorrido em 13 de outubro de 1926. Nós estamos trabalhando com afinco, mais uma biografia que pretendemos publicar no ano que vem, mas ao lado dela já continuamos
nos desdobramentos e aprofundamentos de alguns dos capítulos do livrinho que nós publicamos em 2021, em face da celebração, em 2021, dos 190 anos do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes. Então, como 2031, você já antecipa o que vai acontecer, os 200 anos do nascimento dele, uma data muito especial, muito fechada, né, importantíssima, portanto, não são 130, não são 170, não são 190, nós temos, como espíritas, aliás, não que ele queira, aliás, nesse mês de agosto eu falo tanto ao Dr. Bezerra que eu acho que onde ele estiver, ele deve ouvir de alguém, aquele rapaz vai falar de mim de novo, eu já não aguento mais, porque eu falo tanto dele, né? Mas falo por amor, pela importância de divulgarmos o nome dele. Então, queridos, estamos sim, estamos trabalhando e pretendemos publicar alguns trabalhos, aprofundando alguns dos capítulos, transformando-os em livros, do livro que publicamos em 2021. E é interessante lembrar, querido, já que você fala do aniversário de nascimento, é curioso, porque o movimento espírita brasileiro, em 1931, quando decorriam 100 anos do nascimento de Bezerra de Menezes, o movimento espírita pouco lembrou. É curioso isso, nós procuramos algumas manifestações de espíritas em casas espíritas, a própria Federação Espírita Brasileira, no jornal da época, pouco falaram do Dr. Bezerra de Menezes. Então, mais do que justo agora, né, espero que nós não nos esqueçamos, aproveitar, não que ele queira, mas para uma questão de consciência e de gratidão de nossa parte, o 29 de agosto de 2031, para fazermos aí a celebração dessa data fechada e importante para nós. Luciano, e passado esse tempo todo, né, quase 200 anos, Bezerra de Menezes, né, estimado por multidões de espíritas, mas o seu trabalho tem sido totalmente compreendido aqui no Brasil? Graças a Deus, querido, embora muitas pessoas, é curioso, né, o trabalho vem sendo divulgado, as nossas pesquisas antes um pouco, mas o livro, que é o resultado aí de 30 anos de pesquisas, desde 2021, quando a obra foi lançada, e graças a Deus as pessoas têm acolhido bem, principalmente o que é compreensível fora do nosso estado do Ceará, embora no Ceará também muita gente tenha adquirido a obra. E é sempre uma queixa costumeira, né? Interessante que esse é hábito nosso, já vem de muito tempo, de não gostar de ler. A reclamação, o livro é tão grande assim, o livro é grosso demais, isso é difícil de ler, é difícil de carregar. Então a ideia na época, pela ansiedade do pesquisador, em ter muita informação para passar e não ter como não veiculá-las, a não ser através de um livro, claro, existem as entrevistas que nós damos, mas o livro, pelo menos, ele perpetuará, esperamos, né, por mais tempo, o resultado das nossas demoradas noites perdidas em vigílias fecundas, garimpando essas informações sobre a vida de Bezerra de Menezes. Mas, graças a Deus, foi uma tiragem significativa de 10 mil livros, mais da metade dessa tiragem, né, já foi lida pelos espíritas do Brasil, né, e fora do Brasil também, as pessoas têm solicitado. Então, nós vamos continuar aí sim, queridos, aprofundando as nossas buscas, porque o Dr. Bezerra não pode, nem deve nunca ficar esquecido de nós. Luciano, aí vamos lá, a nossa pesquisa, a nossa temática da noite de hoje. Luciano, me chamou a atenção que na tua pesquisa é declinado um cidadão, tá? E que ele é nominado de o editor do Espiritismo. Eu ia até te perguntar, Luciano, isso era uma alcunha, isso ele era chamado assim, não é? O editor do Espiritismo. Mas, Luciano, você acabou de falar com a tua biografia, né? Então, veja bem, nenhuma biografia antes desta, absolutamente nenhuma, mencionava esse cidadão. Ah, o projeto Estudos Filosóficos já. Muita gente citava até o Quintino Bocaiúva, né? Mas esse cidadão realmente foi ele o grande incentivador do projeto. Luciano, quem foi Manuel Antônio de Melo?
Ô, meu filho, obrigado por essa pergunta. Eu sempre que tenho a oportunidade de voltar a esse assunto, eu fico sensibilizado, emocionado e ao mesmo tempo perplexo, e eu explico por quê. Porque há 40 anos, completados no próximo mês de novembro de Espiritismo, se eu tivesse qualquer dúvidas acerca da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, essas dúvidas teriam sido irrefragavelmente dirimidas, queridos, a partir da constatação de fatos, como, por exemplo, a descoberta do nome desse personagem tão importante na vida do Dr. Bezerra de Menezes e do Espiritismo. Uma figura totalmente desconhecida e que, de fato, nunca foi citada em biografia alguma. Eu digo por quê? Porque quando nós pesquisávamos essa faceta do Dr. Bezerra de Menezes, que é conhecido como jornalista, mas não com as pesquisas que nós fizemos, aí nós apuramos muitas novidades, novidades alvissareiras, né? E nós fomos tentar entender o passo a passo desse trabalho que nós já comentamos noutra oportunidade aqui com você, que foi o mais importante que o Dr. Bezerra de Menezes fez como espírita. Eu digo até mais do que estando à frente da federação, embora na federação as suas lutas constantes em prol da união da família espírita e da sobrevivência financeira da própria Federação Espírita Brasileira, que quando ele assumiu na segunda gestão estava passando por um momento muito difícil, e ele, com seu tino administrativo, conseguiu dar um rumo à Federação Espírita Brasileira. Mas o trabalho mais importante e ciclópico que ele encetou, e que fez com que, com justiça, ele recebesse o título, o honroso título, o segundo mais importante, que o primeiro é de médico dos pobres, de sua vida, o de Kardec brasileiro. Foi exatamente pelo fato dele ter pelejado na divulgação, como Allan Kardec, por meio da Revista Espírita, de 1858 a 1869, Dr. Bezerra de 1887 até 1900, quando desencarna no exercício da função de presidente da Federação Espírita Brasileira, publicando praticamente ininterruptamente esses artigos. E aí nós descobrimos em 4 jornais. Até a nossa pesquisa ser realizada eram 3 jornais. Vamos falar depois na sequência. Então, querido, por que que eu estou dizendo que eu teria as minhas dúvidas irrefragavelmente dirimidas? Porque nesses trabalhos que nós fazemos, Bruno, de pesquisa histórica, Kardec, eu não estou dizendo que eu sou médium, né, mas todos os que trabalham com pesquisas, os cientistas, na área da medicina, na área da arqueologia, na área da história, você recebe a interferência, isso é visível, da espiritualidade, para que você encontre determinadas coisas que em circunstâncias normais, eu lhe confesso, jamais encontraria. Eu tenho N relatos a respeito disso. E no caso dessa descoberta do nome de Manuel Antônio de Mello, foi assim, num golpe, aspas, de sorte, né? De repente, lendo, eu me deparo com esse nome, aquele nome acende a minha vista, e diz assim, Manuel Antônio de Mello. E, de repente, eu encontro um registro a respeito do falecimento dele e uma nota do doutor Bezerra de Menezes falando com muito afeto a respeito dele. Aí foi exatamente nessa nota que eu encontrei o título que lhe foi dado, o editor do Espiritismo. Aí, poxa, nós sabemos do trabalho do doutor Bezerra à frente dessa coluna, lembrando a quem nos ouve que esse foi um trabalho único na história do Espiritismo, por isso que dizemos sempre, ninguém foi maior do que o doutor Bezerra de Menezes no século XIX, porque ninguém fez em termos de divulgação o que esse homem fez. Lembrando, e sempre fazemos questão de ressaltar, querido, que a principal mídia da época era a imprensa. Não havia o rádio de Marconi, não havia televisão, muito menos internet. Então, você, em meio ao volume de trabalhos do Dr. Bezerra de Menezes, escrever uma coluna hebdomadária nos principais jornais da época, ou seja, uma coluna semanal, com o pseudônimo de Marx, Estudos Filosóficos, é um trabalho que sequer nós podemos imaginar. Hoje, aqui com as nossas facilidades de internet, de digitação do computador, às vezes nós demoramos para entregar um trabalho, né? Então tudo é mais facilitado. Imagine naquela época. Pois bem, e aí nós vimos essa homenagem do doutor Bezerra. Aí fomos atrás. Quem é esse Manuel de Mello? Porque o doutor Bezerra está demonstrando assim tanto carinho em relação a esse personagem. Aí, para nossa perplexidade, ele desencarna em dezembro de 1894, esse Manuel Antônio de Mello. Ele simplesmente, querido, só para você ter uma ideia, ele foi o grande responsável pela divulgação
da coluna Estudos Filosóficos, por sua organização por meio das páginas do primeiro jornal, através do qual o doutor Bezerra de Menezes vai escrever, que foi o jornal O País. Aí nós fomos atrás, porque esse projeto não era da Federação Espírita Brasileira, mas era de uma outra instituição que também tinha um foco, vamos dizer, federativo, com o intuito de organizar o movimento espírita, do qual o Dr. Bezerra fez parte e também presidirá, o Centro Espírita de Propaganda do Brasil, que depois vai se tornar Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, já nos anos 1894, com a reforma que ele passa em seguida. E nesse período, nós vamos ter o Dr. Bezerra de Menezes como um de seus membros. E pelo fato dele ser um nome de projeção, por ser uma pessoa que escrevia como poucos, ele tinha essa veia jornalística, ele vai ter a oportunidade de ser contactado por esse Manuel Antônio de Melo, ou Manuel de Melo, como alguns chamavam, espírita, que tinha a mesma idade do Dr. Bezerra de Menezes, ele era natural de Portugal, nascido em 1832, um homem relativamente simples, não era um homem dado às muitas letras, vinculado ao Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, mas que pelejou como poucos, querido, para que esses artigos pudessem sair. E o doutor Bezerra dependeu muito dele, de tal maneira que, só para você ter uma ideia, ele era quem passava, fazia questão de passar na casa do doutor Bezerra de Menezes, porque o doutor Bezerra escrevia. Naquela época não havia ainda, propriamente, a máquina de datilografia. Então, os artigos eram manuscritos, e aí sim, nas tipografias da época, eles eram devidamente colocados para a impressão nos jornais. Então, era ele que recolhia, fazia questão de incentivar o doutor Bezerra de Menezes, e teve uma importância tremenda, de tal maneira que o doutor Bezerra sentiu a partida desse companheiro que muito fez pelo Espiritismo. São essas coisas, sabe, Bruno, que me impactam, que me impressionam sobremaneira. Como é que, de repente, nós esquecemos de uma figura como esta, grandemente importante, a história do Espiritismo? Porque o doutor Bezerra estava ali, na proa, claro, mas por trás dele tinha toda uma equipe, especialmente conduzida por esse companheiro, cuja biografia, claro que ligeiramente, poderia ser uma pesquisa mais aprofundada, nós recompusemos, com o intuito, inclusive, de homenagear o doutor Bezerra de Menezes, que acreditamos que ele tenha ficado feliz com o registro desse amigo que passaria batido. E veja bem, olha a outra coincidência. Quando nós descobrimos isso, só para fechar a nossa resposta, nós estávamos pesquisando, o livro foi lançado em 2021, em 2017. 2017 era exatamente o ano em que se completavam os 130 anos da publicação dos Estudos Filosóficos, 1887 e 2017. Tanto que nós escrevemos um artigo para o Reformador, da Federação Espírita Brasileira na época, quem quiser pode procurar, é fácil, intitulado 130 anos dos Estudos Filosóficos, do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Nós escrevemos e aí colocamos o Manuel de Melo, para não deixar passar em branco. Então, já há praticamente, né, 8 anos, nós fizemos questão de divulgar o movimento espírita, antes mesmo do livro sair, a importância do trabalho desse pioneiro esquecido. Luciano, aí Bezerra vai escrever seus artigos já em 4 grandes jornais, tá? Com o pseudônimo de Max. Luciano, até então, eu pensava que tinha sido os artigos todos escritos no jornal O País. Né? Até então, até conhecer você um dia e passar a entrevistar, conversar com você. Então, mas o jornal O País, o Bezerra vai escrever de 1887 a 1894. Luciano, o último artigo de Bezerra nesse jornal, O País, vai ser na véspera do Natal. E também, nessa época, acontece o desencarne de Manuel Antônio de Melo. Eu te pergunto que importância teve o jornal O País, se ele não foi o único, mas eu creio que ele é o principal dessas publicações, já. E se parou de publicar ali no país por causa do desencarne do Manuel Antônio de Melo? Excelente, meu filho, excelente pergunta. É interessante porque, ao falarmos do Manuel Antônio de Melo, as biografias sobre o Dr. Bezerra normalmente citam a figura
Importante, claro, pela amizade que nutriu o doutor Bezerra de Menezes, de Quintino Bocaiúva, que foi simpático às ideias espíritas, esteve presente, inclusive, na inauguração em 1911, pouco tempo antes de desencarnar, já velhinho, da sede da Federação Espírita Brasileira. Mas, embora amigo e sendo uma das figuras importantes, fazia parte da redação de O País, ele não foi propriamente o responsável direto. Pode ir até franqueado algum espaço, eu não sei de onde tiraram, não encontrei as informações, mas os contatos feitos eram pelo Centro da União Espírita e especialmente pelo Manuel Antônio de Mello. Faça-se a devida justiça. Agora, é interessante porque o primeiro jornal, e tinha de ser o jornal O País, querido, porque era o principal jornal nacional. Era um jornal de circulação por todo o país e até há registros pela América Latina com exemplares que eram enviados, por exemplo, ao México. Então você por aí já imagina, né? Como quem vai hoje procurar um grande canal de televisão, se bem que as televisões hoje já não têm mais tanto peso e importância como no passado, mas algumas redes sociais. Então você procura um órgão de proa, um órgão de peso à divulgação desse projeto excepcional que anelava divulgar o Espiritismo. Então, o jornal País foi estrategicamente pensado pelo Centro da União Espírita, e aí os contatos e a importância do Manuel Antônio de Mello, que ele foi o responsável por isso, foi quem gerenciou as intermediações, os contatos, como dissemos anteriormente. E era uma coluna mensal, uma coluna semanal. A priori, a coluna saía aos domingos. Posteriormente, começaram a ter alguns problemas, chegava a sair no sábado, chegou a sair na segunda-feira, mas regularmente, semanalmente. O interessante, Bruno, é que o Jornal País, e graças ao trabalho do Manuel de Mello, foi, dentre todos os outros que publicaram, foram mais três jornais depois, podemos falar na sequência, do jornal País, foi aquele que teve a maior longevidade, porque, como você citou, o doutor Bezerra começa a escrever em 1887, lembrando que foi aquele ano difícil de provação, porque ele passou quando dois filhos desencarnaram, e a partir de outubro de 1887, aproveitando as celebrações do nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, aí eles começam a encetar essa campanha para divulgar o Espiritismo pelo jornal O País. E foi uma campanha estupenda, extraordinária. 7 anos o doutor Bezerra de Menezes permaneceu, quase uma década. E veja o que é isso, meu querido. Tanto é que depois foram publicados livros, a própria Federação Espírita Brasileira, em fechados em 2, 3 volumes. Hoje você encontra até na internet. Então, muitos textos que o doutor Bezerra de Menezes redigiu semanalmente, pacientemente, com amor, objetivando sempre divulgar o Espiritismo. Coincidentemente, e aí você me permite, é uma dedução por inspiração e das análises que fizemos dos fatos, como você bem colocou, o Manuel de Médici desencarna no comecinho de dezembro. Doutor Bezerra, evidentemente, que sentiu o desenlace desse companheiro, que, como dissemos anteriormente, facilitava tudo para ele. Era ele que pegava, inclusive, os rascunhos do doutor Bezerra de Menezes, na casa do doutor Bezerra de Menezes, levava esses rascunhos ao jornal, do jornal para a tipografia, fazia toda a feitura. Então, o doutor Bezerra de Menezes já vinha tendo alguns problemas pelo próprio tempo. Você, de repente, está muito tempo na instituição, embora o trabalho, a importância, mas o jornal já estava tendo algumas prioridades, a coluna começa a atrasar, sai nos dias que não eram os previstos, e as pessoas ficavam sempre naquela expectativa. Então, com o desenlace do Manuel de Mello, acreditamos que foi essa a razão, inclusive, pela qual o doutor Bezerra de Menezes optará por transferir a coluna para um outro grande jornal da época. Luciano, esse grande jornal foi o Jornal do Brasil, né? Então, Bezerra vai escrever de 1894 a 1895, né? Mas, Luciano, aí me chama a atenção uma coisa, né? A gente viu que o último artigo, véspera de Natal, de 1894, né? O primeiro artigo do Jornal do Brasil, Luciano, né? 31 de dezembro de 1894, né? Luciano, no espaço de uma semana, né? Uma semana. Quer dizer, eu acho que já tinha até um convite, né? Do Jornal do Brasil, mas fale dessa também o jornal, né, de primeira monta, né? O Jornal do Brasil. Sim, sim, possivelmente já havia esse contato, doutor Bezerra, como disse, havia alguns atrasos, às vezes
porque naquela época era como uma novela, né? Você está aguardando cenas dos próximos capítulos, naquele dia específico, e de repente a pessoa, poxa, onde está? Aí, para quem tem uma regularidade, um costume, especialmente se ele saía aos domingos, né? Se o jornal saía com essa coluna aos domingos, a pessoa às vezes não se acostumava e aí às vezes não comprava o jornal da segunda e passou a sair na segunda, ou ficava até na terça-feira. Continuou saindo regularmente, semanalmente. Mas o fato, querido, é que nós vamos encontrar o doutor Bezerra de Menezes já talvez com o próprio Manuel de Mello, porque isso já deve ter sido pensado desde setembro, novembro do ano anterior, mas tudo foi em paz, não houve nenhum problema, era apenas uma opção por um novo veículo. 7 anos, né? Um casamento aí não que tinha dado problemas, né? A crise do casamento, mas 7 anos 7 anos de uma convivência relativamente boa e importante, doutor Bezerra, para o Jornal País. Então ele transfere, e aí acredito que o desenlace do Manuel de Mello possa ter contribuído nesse sentido, mas o fato de já ter saído na semana seguinte é porque o doutor Bezerra, certamente, isso ele fazia, como quem vai escrever para um jornal mensalmente, ou semanalmente, até você normalmente prepara artigos com alguma antecedência, já para deixar tudo devidamente, aspas, engatilhado, para não dar problemas aí à continuidade mesmo. Então, certamente já havia alguns jornais que lhe houveram encaminhado anteriormente, tanto que ele transfere para o Jornal do Brasil, onde vai permanecer por pouco tempo. O Jornal do Brasil, que é entre estes citados por você, o jornal que até hoje permanece, né, entre nós, aí, claro, hoje mais virtualmente. Então, durante um ano, nesse outro grande jornal de circulação nacional, ele também vai dar o seu contributo à divulgação da causa espírita, com a mesma coluna, com o mesmo nome e com o mesmo pseudônimo de Marx. Luciano, tá chegando gente nova pro programa da gente, né? Sempre acontece, né? Luciano, por que o pseudônimo Max? É curioso, Bruno, nós tentamos algumas vezes descobrir, Max, latim maximus, né? Máximo. Nós tentamos descobrir, mas não encontramos o registro. Curiosamente, o Machado de Assis também chegou a usar o pseudônimo Max. Era muito comum os pseudônimos naquela época. Mas, assim, a razão propriamente nós não encontramos. O certo é que o Dr. Bezerra gostava desse nome, tanto que no romance que ele não chegou a publicar, o romance A Casa Assombrada foi publicado, né? Mas o romance que ele chegou a pleitear para publicar e infelizmente não conseguiu concluir, posto que desencarnou, né, que tem muitos elementos biográficos, foi publicado nas páginas do próprio jornal O País, depois no Reformador também. Ele já usava o nome de um dos personagens como sendo Max, né? Inclusive era ele próprio, ele se retratava nesse personagem, que era um médico estudante de medicina, né? Então é algo muito curioso, mas assim, a origem do nome em si, eu infelizmente não tive acesso a essa informação. E a gente viu num programa há pouco atrás, Luciano, né, que o doutor Bezerra não foi um pseudônimo, né? Ele usou alguns já. Nós descobrimos, Bruno, que além os conhecidos que as biografias, no caso, a do Zeus Van Tuyl, no perfil biográfico dos grandes espíritas do Brasil, que é uma obra de 1969, lançada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, há dois pseudônimos conhecidos, né, que é o de Max e o de Frei Gil. O de Frei Gil não tinha nenhum registro. Nós descobrimos que o sobrenome, no caso, o codinome, né, de Frei Gil era utilizado mais para artigos de cunho político, como outro também que nós descobrimos. Ele assinava também como Wilson, não sei por quê, Wilson. Então ele escrevia também algumas críticas a determinadas personagens da política de seu tempo, né? Lembremos do Dr. Bezerra, fazia parte do Partido Liberal, e também um outro que ele utilizava chamado Confúcio, né? Talvez aí numa alusão, eu não digo nem ao primeiro grupo espírita do Brasil, ou ao espírito que orientava os frequentadores desse grupo, que foi fundado em 1873, o Grupo Confúcio, o segundo grupo espiritista do nosso país, ou uma alusão propriamente ao sábio filósofo chinês Confúcio, cujas lições até hoje nos encantam. Então, de fato, ele tinha esses pseudônimos. Luciano, agora vamos para o Gazeta de Notícias. 2 anos, de 1895
a 1897. Tá? Ou 3 anos já, ou 3 anos. Luciano, o Gazeta de Notícias era um jornal popular. Até o preço, o valor era menor do que os outros. Embora a impressão era muito precária, né, Luciano? Mas me diga uma coisa, isso foi o tirocínio do Dr. Bezerra, quando ele para de publicar no Jornal do Brasil, para ir para o jornal mais a gosto popular e por um preço menor e atender uma demanda também maior? Sem sombra de dúvidas, essa é a minha dedução. Embora a qualidade, até porque a coluna dele naquela época, poucos eram jornais que recebiam como os jornais de hoje. Hoje a maior parte está sendo disponibilizada virtualmente, mas os jornais raríssimos eram jornais que colocavam imagens, fotografias. Século XIX, muito pouco. Havia, sim, caricaturas, charges, alguns já colocavam. E nesse aspecto, realmente, o Gazeta de Notícias, mas que era um grande jornal na época, e aí sempre ele tinha os contatos, os amigos que às vezes o convidavam para aproveitar o espaço do jornal, porque o Dr. Bezerra é um nome apreciado. Então, é como você contratar um jornalista de peso, né? Olha, alguém que já vinha se consagrando na divulgação, não só da parte política, porque ele também tinha artigos publicados nessa área, mas especialmente em relação à espiritualidade, particularmente em relação ao espiritismo. Então ele se transfere ao Gazeta que, aí talvez pensando por esse lado, em termos populares, né, as dificuldades, sobretudo pelas quais o Brasil estava passando, em razão da crise do encilhamento no final do século XIX, então isso pesava, mesmo que o jornal não custasse tanto assim, mas no bolso dos populares, né? Então, talvez, eu não posso afirmar, mas é uma dedução do Dr. Bezerra ter pesado isso e se preocupado, até porque o jornal, o artigo em si não exigia ilustrações, era basicamente a importância de tê-lo divulgado para o conhecimento do público. Então, acredito que realmente ele tenha optado por esse jornal, no qual ele foi muito feliz, escreveu aí praticamente quase 3 anos, né? De maneira ininterrupta e deu uma maior regularidade aos seus artigos, que voltaram a ter a frequência de antes. Mas eu queria saber de você uma coisa, Luciano. Eu sou de um tempo igual a você, a gente entrou no Espiritismo na mesma década, né? Quase no mesmo ano. Luciano, que tinha as publicações, os jornaizinhos, tanto de centro espírita, do movimento espírita, tinha aquele jornal que era um jornal combativo ao extremo, Correio Fraterno do ABC, né? E outras publicações do SEI, Serviço Espírita Internacional, né? Serviço Espírita de Informação. Informação, informação. Informação, SEI. Com o advento da televisão, né? Todo mundo dizia que o rádio ia acabar, não é? O rádio não acabou. Eu ouço o rádio até hoje, a gente que é amante do futebol, né? Luciano, como você acha, por que estão esquecendo dos jornais, que eu acho tão importante, né? O advento da internet. Você acha que a imprensa escrita, né, deixou de ter uma necessidade? Infelizmente está acontecendo, Bruno, porque é um problema recorrente já há muitos anos. Nós não gostamos de ler, a verdade é essa, né? Francamente, analisando em termos de Brasil, nós, diferentemente, por exemplo, do que acontece na Alemanha, eu até vi há algum tempo uma pesquisa de quantos livros, por exemplo, alguém lia na Alemanha durante o ano, estimava-se mais de 20 livros. Aqui nós não lemos, né? Não estou falando nós espíritos, porque os espíritas normalmente leem bastante, até pelo estímulo de ler obras além daquelas que são estudadas. Mas nós não temos como país esse hábito. E a preguiça de ler, tanto é que os jornais já há muito tempo, as páginas que mais atraíam, além da parte do esporte, né, que nós dois gostamos muito, mas tem as páginas policiais dos crimes, infelizmente era assim. Ou as questões políticas, mas o restante do jornal, muita gente não lia, e livros nem se fala. As nossas livrarias hoje estão passando por dificuldades. E é como dizia meu pai, saudoso e querido amigo,
já no mundo maior. Hoje nós não lemos mais nem bula de remédio, né? E por isso, precipitadamente, por não lermos as bulas, não vemos os efeitos colaterais de determinados medicamentos e podemos ir a óbito, né? Então, querido, é um problema que eu lamento, porque nós deveríamos ter os próprios jornais espíritas que você citou, há grandes jornais que ainda permanecem, o próprio Reformador, ainda atuante, a Revista Internacional de Espiritismo, da qual eu tenho a felicidade de escrever mensalmente, com meu querido amigo Orson Peter Carrara, persevera, assim como o jornal Clarim, fundado por Caio Bachuto, também escrevo para o Clarim, desde 1905, fez agora recentemente aniversário, a RI completou 100 anos. Então você tem alguns jornais que são perseverantes, outros até saindo virtualmente. O Mundo Espírita, lá do Paraná, que tem mais de 90 anos. Então ainda se tem essa esperança, né? Mas isso é um problema é, que eu reputo, assim, infelizmente, da nossa cultura, do nosso mau hábito, né? Como dizia um provérbio que eu nunca esqueci, quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Então, essa é a nossa realidade, mas ainda há sempre tempo, né, para mudar. O autor desse pensamento, né, quem não lê, vê mal, ouve mal, fala mal, mal Bataan, mal Bataan. Luciano, olhe, veja bem, você não diferencia. Eu sou do tempo que a gente diferenciava jornal de revista. Você citou Reformador, né? Agora, Luciano, vamos dizer aqui que é louvável as publicações virtuais. Por exemplo, Dona Júlia Neso me via sempre o dirigente espírita da Federação da USE de São Paulo. Né? Luciano é muito bom, mas eu sou de um tempo, né, que eu gostaria de ter aquilo em papel. Você levava para fazer uma palestra, abria, lia um trecho. Você pode abrir no celular também, mas não é a mesma coisa, né? Infelizmente. Luciano Clay, vamos para a última publicação. O último veículo, o último jornal, tem uma interrogação, não é, que me causou até uma confusão. Luciano, você coloca o início dos artigos do Gazeta da Tarde em 1897. Ah, só que, diferente dos outros, você não coloca o término, você colocou uma interrogação. Tá? Era uma publicação que Bezerra escrevia aos sábados. Parece que houveram artigos que não vieram a lume, né? Inéditos. Eu queria até saber de vocês se permaneceram inéditos ou foram aproveitados dessas edições em livros, né? Luciano, e a pergunta, né? Parece que o último artigo de Bezerra nesse jornal Gazeta da Tarde foi em 1898, né? Mas você deduz outro ano aí, né? Que por que levou você a essa dedução do término do trabalho de Bezerra no Gazeta da Tarde? Excelente, querido. A explicação se deve ao seguinte fato. Esse foi um jornal que as biografias anteriormente publicadas não davam conta, não sabiam que o doutor Bezerra houvera escrito no Gazeta da Tarde e até o Gazeta de Notícias. Tanto é que há livros que já trabalharam os artigos do Jornal do Brasil, da Gazeta de Notícias e, principalmente, do jornal O País. A própria Federação Espírita Brasileira chegou a publicar. Mas nós não sabíamos que ele tinha publicado no Gazeta da Tarde, que era um jornal também de alguns amigos que o convidaram, e eis a razão, com as facilidades de continuar a publicação semanal, e que ele começa, portanto, nesse período que você cita. E quando nós colocamos a interrogação, é porque nós pesquisamos e conseguimos recuperar mais de 40 jornais, 40 artigos dos estudos filosóficos, até o período que nos foi possível. Por quê? Porque onde nós buscamos, na Biblioteca Nacional, na sua hemeroteca, você pode pesquisar até virtualmente, só tinha até meados de 1898 os exemplares do jornal. Então, nós não tínhamos uma boa parte de 98, de 99 e de 1900. Aí o jornal retoma mais à frente. O jornal continuou, porque é uma lacuna. Certamente, se alguém encontrar, seria extraordinário,
ou alguns exemplares preservados do Gazeta da Tarde. Então, nós não conseguimos. Por isso que eu coloquei a interrogação, porque, a princípio, eu não saberia dizer precisamente até quando ele escreveu. Mas, posteriormente, a revista Reformador, hoje revista, mas naquela época era jornal. A revista Reformador vai se tornar revista já no século XX. No século XIX era o jornal e era chamado de O Reformador. Então, o Reformador, ainda jornal, ele vai, em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, por ocasião dos vários artigos que fizeram sobre a sua desencarnação, publicar aquele que seria, nós colocamos no nosso livro, o último artigo do Dr. Bezerra de Menezes que seria publicado na Gazeta de Notícias e que não veio a lume exatamente porque ele desencarnou. Então, o Reformador publicou o artigo, né? Ou seja, o que nos faz crer que ele escreveu ininterruptamente até 1900. Infelizmente, e aí a interrogação, é porque nós não temos notícia de como é que ficou a coluna, se ela continuou a sair mensalmente, semanalmente, se teve algum atraso. A suposição, pela intuição e pela própria lógica, né, porque os artigos permaneceram, é que tenha continuado semanalmente. Não sei se com a mesma regularidade de antanho, né, mas o fato, querido, é que ele publicou até 1900. E a FEB, através do Reformador, faz esse trabalho, essa homenagem, e nós transcrevemos esse último artigo dele, essa última colaboração como Max na divulgação da doutrina espírita. Luciano, foram dois programas onde você ventilou aqui, né, o projeto Estudos Filosóficos. Já. Eu tenho a obra da FEB, né, os 600 artigos, cada volume 200 artigos. Já. Mas, Luciano Clay, para você, historiador, biógrafo de Bezerra, você trouxe aqui revelações, coisas não sabidas sobre o projeto Estudos Filosóficos. Que importância tem para o movimento espírita se debruçar e ler os artigos de Bezerra hoje através dessas obras? Meu filho, esse trabalho, ele é único. Eu disse para você e repito, e até hoje não entendo como é que ainda há no movimento espírita, com todo respeito, livre-arbítrio é sagrado, cada um pode dar a sua opinião, pessoas que façam algum questionamento a respeito da importância do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. Se fosse só na federação, porque o trabalho dele como médico dos pobres não tem absolutamente, diretamente, nada a ver com o espiritismo. Foi antes, durante e depois. Ele continuou sendo o que ele sempre foi. Aí era do seu psiquismo, a grandeza da sua alma. Aí sim, claro, o seu trabalho à frente da federação, salvando a federação, materialmente falando, e espiritualmente também, mas esse trabalho ele é ciclópico, ele é único, não houve no Brasil no século XIX, nem no século XX. Claro que vamos ter outros trabalhos, né, de revistas e livros publicados, mas com regularidade semanal, escrever semanalmente um artigo numa linguagem palatável, numa linguagem de fácil assimilação popular, trazendo curiosidades, sabendo jogar isca e fisgar o peixe, né? Olha, pela curiosidade, fenômenos de bilocação, fenômenos de assombração no Rio de Janeiro. Quantas pessoas se tornaram espíritas lendo essa coluna? E são vários os registros que nós conseguimos colher de pessoas, de personalidades, que depois vão atuar fortemente no movimento espírita, que se tornaram espíritas em face exatamente do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes nos estudos filosóficos. Esse é o grande trabalho que os espíritas de hoje ainda não entendem, nem sequer param para pensar na importância desse monumento que foi o trabalho Estudos Filosóficos. Então, querido, é algo que não dá para dimensionar. Repito, mal comparando, claro, entendamos, guardadas as devidas proporções, ele tem uma certa parecência, vamos dizer, alguma semelhança no propósito da divulgação do Espiritismo com o que Allan Kardec fez na Revista Espírita, porque era um trabalho ininterrupto, embora a Revista Espírita fosse mensal, de 1858 a 1869. Os estudos filosóficos eram artigos mais curtos, mas escritos semanalmente, de 1887
até 1900. E lembremos que era um período de atividades intensas do Dr. Bezerra de Menezes, no seu trabalho como médico, a sua atuação como pai de família, as provas dolorosas da perda, aspas, de muitos de seus filhos, as pelejas na Federação Espírita Brasileira. Eu não aguentaria com as minhas limitações. Você, vou dar um tempinho, não vou continuar escrevendo, mas ele não deixou de escrever. Ele não deixou de beneficiar milhares de pessoas que acabaram se tornando, assim, beneficiárias do seu amor, do seu empenho, da sua perseverança. Luciano, o Emmanuel tem um livrinho que se intitula Emmanuel, um livro verdinho, né? Luciano, eu reputo esse livro, depois dos romances, a obra mais importante de Emmanuel para mim, né? Luciano, esse livrinho, o Emmanuel, bate muito forte na Igreja Católica, né? E o Emmanuel é chamado de igrejeiro, religiosista, né? Veja bem, estudos filosóficos, você aí apontou, são diversos temas, até temas de mediunidade, mas, Luciano, usar a expressão que eu usei com o Emmanuel, essa expressão é fogo, mas me permita, né? O Bezerra de Menezes bate muito também na Igreja Católica, nos estudos filosóficos. Já. Você acha que parte do movimento espírita, se lesse estudos filosóficos, não mudaria essa visão do Bezerra como igrejeiro? Lembremos que o Brasil vinha de uma religião oficial que perseguia e perseguirá durante todo o século XX, principalmente nos primeiros decênios, a doutrina espírita. Emmanuel, quando bate essa obra que você menciona, ela é uma das mais antigas, ela é dos anos 1930. As pessoas ainda tentavam associar o espiritismo com a loucura, tornar espírita. Então, isso era algo que indignava, que revoltava as pessoas naquele momento. Então, naquela época, o doutor Bezerra de Menezes ouvia verdadeiras absurdidades, horrores em relação ao espiritismo, como é que ele ia reagir? Né? Então, ele tinha que ser contundente, então ele tinha que usar uma linguagem firme, igual o pai, que de repente o filho está dando problema, ele tem que dar uma sacolejada fraternalmente, com energia. Então, o doutor Bezerra muitas vezes precisou agir com energia, como Allan Kardec também assim o fez, em razão de muitas críticas ferinas feitas à doutrina da qual ele foi na Terra o maior representante. Luciano, muito obrigado, viu, por essa noite onde a gente está aqui comemorando, né? A data de nascimento de Bezerra foi anteontem, né? E fica aqui daqui a 6 anos a nossa expectativa, né? Vamos viver, tomara aqui na Terra ainda, viu? O bicentenário, né, do doutor Bezerra de Menezes. Luciano, você faz a prece? Com alegria, querido. Senhor Jesus, nesse clima de fraternidade, de entrosamento com nosso irmão Bruno, quando pudemos uma vez mais tributar a memória do nosso doutor Bezerra de Menezes, em face da celebração de mais um aniversário de sua existência, na última sexta-feira, dia 29 de agosto, nós queremos agradecer-te pela finalização deste mês de agosto, o início do próximo, rogando ao Senhor, como sempre, a inspiração devida através dos mensageiros do bem, para que possamos perseverar na nossa jornada. Abençoa nosso irmão Bruno, toda a sua família, para que ele, a equipe da qual ele faz parte, conduz com maestria nesse projeto de divulgação da memória do Espiritismo em nosso país. Guarda-o aos seus familiares, a todos que participam desse nosso encontro virtual, mensal. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, para o mês é um programa de Bezerra, mas Luciano Clay vai vir um pouquinho antes. A gente vai homenagear Herculano Pires, eu, Luciano Clay, Leonardo Marco, todo mundo junto no programa com Dona Heloísa, né? Então ela vai ficar muito feliz, eu imagino. Vamos fazer uma surpresa para ela, né? Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva. Mamãe, te amo, como sempre, tamo junto. Luciano, eu lamentei muito o Ferroviário ter caído fora, né? Me diga uma coisa, agora somos todos Santa Cruz? Não tem a menor dúvida, né? Até porque já disse que nossos dois estados eram um só até o século XVIII, Ceará e Pernambuco, Pernambuco e Ceará. Então,
Eu vou ter que torcer agora pelo time de um dos nomes mais lindos do nosso país, que é Santa Cruz, né? O nome que inclusive já foi um dia do nosso Brasil. Um torcedor ilustre desse, a inspiração que faltava, né? Já subimos, viu? Se Deus quiser. Tchau, Luciano. O Espiritismo com Jesus abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal. Ninguém em caráter de exceção. Quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos: bom ânimo, crede e perseverai, recordando-nos de Paulo sobre as ruínas da Acrópole antiga em Atenas renovada, ouvindo as vozes espirituais depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir e amar, fazendo que depois Atenas recebesse o divino pábulo do Evangelho e o legado sublime de Jesus. Estamos em uma nova Atenas que teima em não nos aceitar, em substituir Jesus pela tradição dos velhos deuses, de Dionísio a Momo, de Baco, as expressões mais vis do humano comportamento. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide e pregai com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, antes servos e agora irmãos do Mestre em triunfo, na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantende-vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Muita paz, filhos do coração e filhas da ternura, são os votos dos espíritos espíritas, por intermédio do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra.